Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Pedro Magalhães e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas relacionadas a tokens de imóveis, né? Ou tokenização imobiliária. E para falar disso, eu vou falar rapidamente sobre um relato que eu tive. Eu fui para Punta del Este, eu vou constantemente lá para o Uruguai, porque minha esposa é uruguaia. E a gente sempre vai para lá e eu sempre gosto de ficar em Punta del Este. Uma vez eu peguei um Airbnb em um prédio que eu gostei muito e, enfim, o apartamento era sensacional, bonito, tudo muito novo, moderno. O prédio ele tinha sauna, cinema, ele tinha, enfim, espaço para eventos, futebol, tinha uma piscina aquecida maravilhosa e eu gostei muito de lá, eu gostei muito daquele apartamento e eu fui lá conversar com a portaria, né? E aí eu perguntei para eles assim, quanto que tá esse apartamento aqui? Como é que me fala mais ou menos como é que é a estrutura, tem algum apartamento à venda, como é que funciona? E aí eles falaram para mim, olha, ainda tem apartamentos à venda. Os apartamentos, em geral, eles têm de 1 quarto, tem de 2 quartos. A gente estava hospedando um que era de 2 quartos. Tem de 1 quarto, tem de 2 quartos, tem de 1 quarto. Porém, o que mais vende é o de 1 quarto e a maioria das pessoas, assim, né? Comentário adicional, ele falou, a maioria das pessoas usa para alugar via Airbnb, que era justamente o que eu estava fazendo. Aí eu falei, peraí, que interessante isso. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Aí ele falou, ó, o negócio é o seguinte, o pessoal aqui, eles, assim, tem muita gente de fora, pessoal na Argentina, então eles chegam ali, eles compram um apartamento, né? Eles compram um apartamento e aí eles alugam por Airbnb ou alugam anual, mas eles preferem alugar por Airbnb e o valor que eles recebem de lucro no mês, no ano, já consegue já consegue pagar o próprio imóvel. Eu falei, olha, interessante, muito interessante. E eu falei, mas quanto que tá? Aí ele falou, olha, o apartamento, ele tá por volta, se não me engano, era $100 mil, $150 mil, a partir de $150 mil, né? Eu falei, tá. Dolarizou, o negócio já ficou complicado, né? Mas eu falei, mas ele falou assim, olha, mas também é possível financiar aqui no Uruguai em dólares e aí você consegue dar entrada no apartamento e aí com os anos você vai se pagar com o próprio aluguel de Airbnb. Aí eu pensei assim, tá, interessante, tá? Mas eu não gostei muito, porque enfim, eu recebo em dólares, mas eu não queria ter despesa em dólares. Imagina você receber, uma coisa é você ganhar em dólares e gastar em reais, outra coisa é você ganhar em dólares e se endividar em dólares, né? E aí eu falei, tá bom, beleza, eu acho que nesse momento não é para mim. Eu estava realmente preocupado com a questão da desvalorização do real. Eu falei, olha, o dólar daqui para cima vai atingir uns níveis maiores, então imagina, eu vou me endividar em dólar, uma moeda que vai valorizar ainda com essa possível recessão. Mas eu ficamos nessa e eu fiquei com aquele pensando assim, caramba, que coisa interessante, eu compro, dou entrada e aí o imóvel se paga com aluguel, enfim, interessante, perigoso, mas interessante. Agora, vem cá. Vamos colocar agora um pouco na realidade do Drex aqui no Brasil, tá? Então, você pega um apartamento aí, então lá em Balneário Camboriú, por exemplo, tá? Apartamento chique, lindo, lindo. Cara, eu tava pensando assim, se eu juntar mais 3, 4 amigos, se eu pegar mais 5 amigos, a gente compra o apartamento em reais, não vamos considerar dólar, mas vamos pegar esses 5 amigos reais, e a gente divide as despesas e se a gente quiser alugar por Airbnb, a gente aluga, a gente divide o lucro, assim, enfim, como seja, como
o melhor para, assim, vamos pensar no melhor cenário para todos, que é o lucro. A gente divide o lucro, divide as despesas e no final do mês a gente tem um cascalhinho ali do lucro, né? Poxa, interessante. Agora, imagina se isso for tokenizado. Aí a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Cara, eu vou te falar, essa é uma coisa muito séria. Tokenização de imóveis vai deixar muita gente rica. Tokenização de imóveis vai deixar muitas pessoas ricas. Isso é fato. Se eu juntar 5 investidores, 10 investidores, 20 investidores, eu pego a cobertura lá em Balneário Camboriú, do lado do apartamento do Neymar. E aí eu pego e invisto, mas eu não preciso comprar todo o imóvel. Eu não preciso gastar 2, 3 milhões no imóvel. Eu posso pegar, juntar com outros investidores, a gente compra aquele imóvel ou compra um prédio inteiro, por que não? Né? Se eu tivesse 500 investidores, eu poderia comprar todo o prédio, né? E aí, uma vez que a gente consegue capturar esse investimento, a gente ergue, a gente compra todos os apartamentos e coloca para alugar no Airbnb. É viável? Olha, claro, para as pessoas que estão acostumadas, eu não sou do ramo, eu sou desenvolvedor, mas as pessoas que estão acostumadas com isso, elas sabem que elas conhecem o mercado e elas vão falar, olha, nessa área aqui tá sendo valorizado, então é muito provável que sim, que você consiga ter um bom lucro nisso e você consegue até vender depois e ainda sair com dinheiro no bolso, certo? Mas se for tokenizado, significa que eu elimino os intermediários. Eu não sei quais são os intermediários hoje na compra de um imóvel no aluguel, mas eu tenho certeza que tem bastante e são vários intermediários até chegar na ponta da pessoa, incluindo o próprio financiamento do banco, se eventualmente as pessoas forem financiar o imóvel, né? Agora, com token, a gente elimina a quantidade de intermediários, a gente reduz o custo de operação, a gente reduz o custo do imóvel, a gente reduz o custo da venda e a gente consegue ainda ter mais lucro, tá? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero mostrar para vocês como é um contrato inteligente de um imóvel, tá? Que é possível comprar, alugar e listar um novo imóvel. Então, basicamente, é um contrato inteligente de uma imobiliária, de uma marketplace de imóveis, tá? E isso tudo, que é o mais fantástico de tudo, sem ter nenhum intermediário, usando um banco de dados da blockchain e somente usando um front-end para interagir com esses contratos inteligentes. Isso, é claro, quando a gente lida com o Drex, quando a gente traz para o nosso real digital, o que a gente entender que a diferença é que o Drex, ele vai necessariamente ter intermediários que são as pessoas, instituições que têm os nodes na blockchain do real digital, na blockchain do Drex. Uma vez que essas instituições que já estão participando hoje, elas já têm os nodes operando dentro do contrato, dentro da blockchain do Drex, a gente vai precisar deles para a gente criar novos contratos inteligentes. Então, hoje, na rede blockchain pública, qualquer um consegue fazer o deploy, você consegue subir um contrato inteligente. Só que no Drex, você vai precisar de intermediários. Então, você vai precisar de instituições, você vai precisar de pessoas instituições que tenham um node no Drex, tá? O que algumas coisas estão sendo discutidas, na verdade, é que se é possível você dividir a responsabilidade. Então, por exemplo, vamos dizer que o banco Y ou a instituição Y lá tem um node lá no Drex e aí essa instituição pode subalocar, ou seja, ela pode delegar para mim, um CNPJ de uma tokenizadora, de um tokenizador de imóveis, e ele pode delegar essa responsabilidade para mim para que eu suba os contratos inteligentes em nome dele. Então, é esse nível de discussão que está hoje, mas uma coisa que a gente pode saber é que, de fato, os contratos inteligentes
vão revolucionar a forma que a gente interage entre si. Eu tô com o contrato de Immover Marketplace na minha tela aqui, que eu desenvolvi agora. Então vamos lá. Eu sei, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque assim, eu preciso ser um pouco mais rápido, ao mesmo tempo que você entenda o conceito de um contrato inteligente e a tokenização de um imóvel, a tokenização de Real-World Assets, tá? Então, vamos lá, gente. Uma structure, tá? Começamos aqui com uma structure de um imóvel. Então, eu tenho um objeto aqui um objeto que contém essas informações dentro do imóvel. Então, o que eu preciso? Eu preciso do owner, ou seja, o proprietário do imóvel. Eu preciso do preço, ou seja, qual que é o valor. Eu preciso do restar se está listado para venda ou não. Aluguel por dia, tá? No caso, assim, se a gente quiser comprar um imóvel e alugar esse imóvel, a gente pode setar, a gente pode configurar o valor do aluguel por dia, mais ou menos o que acontece por Airbnb, e a gente consegue, inclusive, colocar alugado até. Então, você pode fazer um contrato anual, né, em 365 dias, ou você pode, enfim, setar a data de término do contrato, tá? Então, aí, por exemplo, a gente consegue diferenciar um pouco o que seriam os aluguéis de 30 dias, de 15 dias, 7 dias, ou um aluguel anual. Então, considerando isso, nós temos aqui um mapping, tá? Então, um mapping do valor do imóvel. Então, nós temos um mapping do imóvel que ele vai assumir essa variável aqui, imóveis, e eu vou estar alocando dentro desse mapping esse valor de U Inter 256, tá? Nós temos um ID. Então, ID por quê? Toda vez que a gente for listar um novo imóvel, a gente precisa necessariamente ter um ID, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou atrelando ele a 0, tá? Na verdade, assim, eu começo com 0. Então, nós temos aqui alguns events e events, gente, nada mais do que uma forma da gente criar eventos para que a gente consiga interceptar esses eventos dentro do contrato inteligente, seja no nosso back-end ou seja no nosso front-end, tá? Mas eu não quero ser muito técnico para não assustar vocês. Então, quando vocês veem esses eventos, simplesmente entendam que, como o próprio nome diz, são eventos. Então, nós temos aqui a função de listar móvel. Então, dentro disso, a gente está passando o valor, ou seja, qual o preço do imóvel e qual aluguel por dia. Gente, tem outras coisas que a gente poderia ter colocado aqui, por exemplo, que cada imóvel é um NFT, e aí cada NFT tem a sua metadata com o valor do imóvel, inscrição, registro lá no cartório, mas eu quero ser um pouco mais didático para mostrar na prática. Então, esse contrato a gente poderia até ser um pouco mais sofisticado, mas no momento eu vou fazer só para listar um imóvel. Então, nós temos aqui a função de comprar imóvel, que vai receber o ID. Lembra, gente, cada imóvel tem um ID. O ID é um número de registro, por exemplo, tá? Começando por 0. Então, quando eu compro o imóvel, eu preciso informar ao contrato inteligente de qual o parâmetro, ou seja, qual o ID do imóvel que eu quero comprar, certo? Nós temos aqui a função que é muito interessante, que é o de alugar imóvel. Ele está recebendo o ID, o número de dias, certo? E aí eu consigo alugar o imóvel do ID 0, 1, que seja pela quantidade de dias, 7, 8, 12, 360, tá? Nós temos aqui a função de alterar o preço. Então, eventualmente, você pode trocar o preço de um imóvel que ele estava configurado com valor de 30, 40, 50 mil reais. E aí você pode, devido à valorização, devido à desvalorização, eu vou alterar o preço do imóvel e eu posso retirar o imóvel da venda. Então, se eventualmente o imóvel já foi vendido ou se o proprietário do imóvel não tem mais interesse em vender esse imóvel, a gente vai também criar essa função de retirar o imóvel da venda. Então, não está mais à venda. Essa função de payable é simplesmente a função de implementação básica, significa que a gente vai realizar pagamentos usando ethers nesse contrato inteligente, tá?
No caso do Drex, eu confesso que não sei como vai ser a questão se a gente vai usar os tokens ERC20 ou se a gente vai usar os tokens nativos da blockchain da Hyperledger mesmo, tá? Eu confesso que não sei, mas eu vou procurar saber para os próximos vídeos. Gente, dito isso, vamos entender o nosso teste lá. O que é esse teste aqui, gente? Toda vez que a gente faz um desenvolvimento de um contrato inteligente, a gente precisa testar. Porque a gente quer ver se o comportamento do contrato inteligente está exatamente conforme a gente imaginou e expectativa, e também para a gente saber se há uma vulnerabilidade, ou seja, se eventualmente o contrato não estiver obedecendo ou estiver explotando erro, a gente precisa detectar nesse teste unitário. Então, nós temos aqui algumas descrições, então a gente tem umas atribuições de variáveis. Gente, olha só. Isso aqui é muito importante, tá? Então, a gente tem aqui o cenário do describe. Então, describe listagem de imóvel. Então, qual que é o primeiro teste que eu preciso saber? Eu quero saber se deve permitir listar um imóvel. Então, o primeiro funcionamento que eu quero que o contrato inteligente tenha é que me permita listar um novo imóvel. Eu também quero que ele me permita comprar um novo imóvel. Então, se eventualmente eu quero comprar, se eventualmente eu quero comprar um imóvel, o contrato inteligente deve permitir que eu compre o novo imóvel. E também, se o imóvel não for listado, eu não posso comprar o imóvel porque o imóvel não foi encontrado, certo? Gente, aluguel de imóvel. Então, deve permitir alugar um imóvel. Então, eventualmente, se tiver um imóvel tokenizado, eu poderia, usando esse contrato inteligente, alugar esse imóvel, certo? Eu também posso alterar o preço, eu devo permitir que a proprietária altere o preço, ou seja, gente, só o proprietário altera o preço, né? Senão, se vai listar um imóvel e chega ciclano falando que não tem nada a ver com a licitação, poderia alterar o valor do imóvel. Então, somente o proprietário do imóvel pode alterar o preço do imóvel, certo? Não deve permitir que os proprietários alterem que não proprietários alterem preço, ok, como eu disse, e retirar a venda, que é justamente aquela listagem, caso o proprietário desista da venda ou se eventualmente já foi vendido, tá? Então a gente pode retirar o imóvel da venda. Gente, esse aqui é o nosso teste, tá? Vamos rodar o nosso teste agora. Esqueça de levar sua latas de lixo para fora. Então, para rodar o teste, eu vou escrever aqui Yearn Hard Hat teste e o teste imóvel marketplace, tá? Que é esse arquivozinho aqui que está localizado dentro da pasta teste. Então, se eu rodar um enter aqui, eu vou estar testando todos os contratos inteligentes. E olha, gente, eu adoro quando isso aqui acontece. Ó, verdinho, tá? O nosso contrato inteligente está com o comportamento exato que a gente espera, que é comprar, alugar, alterar, retirar o valor, retirar da venda o imóvel. Gente, exatamente isso. Agora, para fazer o teste que a gente vai fazer agora, eu vou usar a blockchain da Girly, tá? Que é uma testnet. Então, usando essa testnet, nós vamos entender como funciona por trás da blockchain essa transação, tá? Então, pessoal, eu já fiz o deploy desse contrato inteligente na blockchain da Girly, que poderia ser, eventualmente, o Drex. E aí a gente tem o explorador de blocos, como você pode ver na tela. Olha só, eu já fiz até algumas transações aqui, mas eu também já verifiquei o contrato, então o contrato já está verificado. Olha só, tá todas as nossas funções aqui na blockchain, certo? Tá tudo configuradinho, bonitinho. Já tem o bytecode, já tem aí o API, tá tudo certinho. Então agora nós vamos realizar o teste usando um front-end para a gente ver visualmente como seria esse comportamento, tá? Então, gente, como vocês podem ver na tela aí, eu já criei um front-end bonitinho para a gente ir testando mais ou menos. Então ele está em React, tá? Então eu tenho aqui alguns componentes do tipo add imóvel, ou seja, adicionar imóvel. Eu tenho um componente para comprar o imóvel, eu tenho um componente para listar os imóveis, eu tenho um componente para alugar os imóveis. Então dentro do contrato eu tenho o imóvel marketplace.json, que é justamente o API
Então, lembre-se, toda vez que a gente interage usando o front-end, interage com os contratos, a gente precisa necessariamente do ABI, certo? Então, nesse sentido, eu tive que configurar aqui também o contrato, o endereço do contrato na Girl, tá? Então, quando eu fiz o deploy do contrato inteligente, eu recebi o endereço desse contrato, que é justamente esse aqui, tá? Então, aquele endereço, esse endereço que começa com 0x0BA, no final 004, é justamente esse aqui, ó, como vocês podem ver na tela, aqui, ó, 004, que é o nosso contrato inteligente. Então, o nosso front-end agora vai começar a interagir com o nosso contrato inteligente. Olha só, vamos lá para a tela. Listar imóveis. Então, eu vou listar aqui um imóvel no valor de R$150 mil. 1, 2, 3. E o aluguel por dia é 250. Listei. Abriu o MetaMask. Gente, presta atenção. No caso do Drex, não vai abrir o MetaMask, tá? Porque o MetaMask ele é uma ferramenta de custódia própria. Então, no caso do Drex, a gente nem vai ter essa interação com o MetaMask, mas como a gente está usando uma blockchain pública, a gente vai usar o MetaMask, certo? Olha lá, imóvel listado com sucesso. Gente, vamos aqui ver como é que está o nosso hash. Vamos ver como é que está na blockchain aqui, ó. Pendente, claro, ele vai precisar verificar esse contrato inteligente, como o posicionamento da blockchain é justamente verificar se essa transação ela faz sentido. A gente pode até ver aqui no MetaMask e dentro de atividade, já foi até concluído aqui, seguro. Olha lá, concluído. Gente, olha só, consegui listar o imóvel na blockchain. Uau! Agora sim, um bloco confirmado e status com sucesso. Gente, vamos lá. Gente, vamos lá. Então, nós podemos identificar que agora vamos alugar. Então, na verdade, assim, vamos alugar esse imóvel, tá? Gente, eu sei que esse imóvel que eu listei agora é o ID 1, tá? Porque ele tá incrementando automaticamente os imóveis e eu já tinha colocado um no valor de R$50, tá? Então, eu vou alugar aqui por 7 dias. Então, o imóvel 1, registro 1, eu vou alugar por 7 dias. Vamos alugar o MetaMask de novo. Então, eu sobreponho que eu já tenho um saldo para alugar esse imóvel e olha só que beleza, imóvel alugado com sucesso. Vamos ver como é que tá o nosso hash aqui. Olha lá que beleza, hein, gente? Tá tudo na blockchain. É impressionante, vocês conseguem entender impressionante a coisa maravilhosa que é você operar em blockchain. Eu não estou usando nenhum intermediário, eu não estou usando absolutamente nada, eu estou tendo uma conexão direta com a blockchain e fazendo toda essa transação envolvendo dinheiro. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, vamos dar um refresh aqui. Olha lá, gente, método alugar imóvel foi chamado há 10 segundos atrás. Uau! Acabei de alugar um imóvel de R$150 mil por 7 dias, mas agora eu estou a fim de comprar. Eu vou comprar o preço do imóvel, só que, claro, eu preciso colocar um valor acima de 150 mil, porque é o valor. Então, eu vou botar 150 mil, tá? Eu vou comprar o mesmo preço que ele está listando, porque eu não sou bobo, na verdade, e eu vou comprar o imóvel. Ao MetaMask de novo, vou confirmar e acabei de comprar um imóvel de R$150 mil. Gente, para onde que foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro está dentro do contrato inteligente. Então, se você é imobiliário, você vai poder sacar esse dinheiro dentro que está armazenado dentro do contrato inteligente. Existem outras formas que você pode fazer, do tipo transferir automaticamente para a sua carteira, ou no caso do Drex, o que você vai ver, na verdade, é um Pix para sua conta, né? Então, o banco vai lá depositar um Drex na sua conta e você vai ver os R$150 mil. Você não vai nem saber que é Drex, na verdade. Você vai ver R$150 mil disponível na sua conta. É por isso que eu falo, vai ter muita gente ficando rica com isso aqui, tá? Gente, olha lá, ó, eu acabei de comprar, vamos conferir. Compra imóvel foi chamado com sucesso. Acabei de comprar o meu imóvel. Gente, isso aqui é uma testnet, então não está envolvendo valores de verdade. No caso do Drex, a gente não vai poder explorar dessa forma e as coisas vão ser mais amigáveis, colocamos assim.
Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, você só vai ter uma tela de UI para comprar, para alugar, para vender, e aí, eventualmente, esse valor vai ser depositado na tua conta e, enfim, o dinheiro vai estar na tua mão. Pessoal, é isso que eu quero falar. E antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Isso me faz, de certa forma, entender que eu estou fazendo um bom trabalho e assim eu consigo disponibilizar mais conteúdos. Muito obrigado e até logo!